Fala turma, hoje eu estou aqui na flagship da V4 Company e eu quero gravar um vídeo especial mostrando como você mede errado os resultados do seu marketing. Não, Denner, eu meço os resultados do meu marketing através do ROAS, do Return Over Advertisement Spending, sobre os investimentos de mídia que eu faço toda uma continha. A gente já sabe que isso aqui não é o certo. Não, então, Denner, eu na real sou um ROI Hunter. Eu meço o retorno sobre investimento considerando a margem de contribuição lá no Lifetime Value, como você já fez nesses outros vídeos aqui explicando. Turma, de fato, esses jeitos não estão errados, mas existe a prova real master que a gente criou aqui na V4. Nunca vi ninguém falar isso que eu estou gravando aqui para vocês. Essa forma de enxergar. Os reais gestores olham para ela, mas os marqueteiros não olham da melhor maneira possível. Eu vou mostrar para você o que a gente está chamando aqui na V4 de Cash on Cash Return, tá? Hoje na V4 a gente tem uma frente que a gente chama de Growth Capital, onde a V4 investe o seu próprio dinheiro nas campanhas dos seus clientes em troca de um retorno através de comissionamento, tá? Commission Based, ao invés do Fee Based, daquela mensalidade. Isso permitiu para nós estar mais skin in the game junto aos nossos clientes e isso fez a gente criar essa forma de enxergar o investimento que é menos míope do que o ROAS, menos míope do que o próprio ROI, tá? Todos esses indicadores são bons, táticos, mas a prova real, no fim das contas, é o retorno sobre o capital investido, que a gente chama de ROIC, aí na contabilidade e na administração hardcore, né? O negócio do marqueteiro, o negócio do capitalista, o negócio do gestor é maximizar o retorno sobre o capital investido. E nem o ROAS e nem o ROI dão essa informação da melhor maneira para nós. Então, hoje eu quero comparar isso para você. Então, vou recapitular para quem não sabe o que é o ROAS, tá? Então, aqui no meu iPad, só para facilitar a explicação, pensa aí que a gente tem o mês 1, o mês 2, o mês 3, por exemplo, de uma campanha de marketing, tá? Você está investindo em marketing digital para o seu cliente ou para o seu próprio projeto. Qual vai ser a base aqui para a gente acompanhar? A gente vai acompanhar na primeira coluna o investido. A gente vai acompanhar a receita gerada. Tá? Então, vamos lá. Se a gente acompanhar isso, investido, quanto a receita gerou, a gente vai ter o nosso ROAS, que é o retorno sobre o investimento de mídia. Então, vamos lá. Se eu investi 1, vendi 10, eu tive 10 vezes de retorno sobre o investimento de mídia, que é o nosso ROAS. Tá? Porém, aqui na V4, no ROI Hunters, vocês já sabem que a gente já faz isso de uma maneira mais apropriada, que ao invés de olhar para a receita, a gente olha para a margem, tá? Gross Margin, que é a margem de contribuição. Então, se eu investi 1, faturei 10, mas a minha margem de lucro bruto é 50%, eu tive aqui, na verdade, 5% de margem de contribuição e o meu ROI foi 5. E a gente também vai além, tá? Se, na verdade, eu investi 1 e a minha margem na primeira compra foi 5, mas eu adquiri um cliente novo, new customer, e esse consumidor volta a comprar de mim 10 vezes, gerando 5 de margem, eu tive 50 de lifetime value, tá? De valor do cliente no tempo. Então, o meu ROI, na verdade, foi de 1 para 50, tá? Se eu demorar muito tempo para receber esses 50, eu deveria ainda descontar, trazer, na verdade, a valor presente esses 50 para calcular o meu ROI com mais precisão, só dando uma recapitulada. Todos esses indicadores são muito mais avançados do que a média dos marqueteiros fazem, mas eles ainda não são tão eficientes quanto o que eu vou mostrar para você aqui, que é o Cash on Cash Return. Então, se você sabe tudo isso que eu falei, que eu dei uma recapitulada, você vai aprender uma coisa nova. Se você não sabia nada disso que eu falei até agora, você já aprendeu uma coisa nova, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a versão mais simples e superficial, que é o ROAS. Então, vamos dizer que no mês 1, eu fui lá e investi R$1 em mídia, faturei 10. No mês 2, eu fui lá e investi R$2 e faturei 10. No mês 3, eu aumentei o meu investimento desse mês e investi 4. Fui lá e faturei 15. Então, o meu ROAS no mês 1 foi 10. O meu ROAS no mês 2 foi 5. Vamos dizer que eu investi aqui
para facilitar a conta para todo mundo, vamos dizer que eu investi aqui, na verdade, 5. Tá? Então, meu ROAS aqui foi 3. O que está acontecendo aqui? Se tu for mostrar esse relatório para os stakeholders do projeto, meu ROAS está caindo. Estava fazendo 1 para 10, agora é 1 para 5, agora 1 para 3. Para cada real faturei 10, para cada real faturei 5, para cada real faturei 3. Está caindo, parece ruim. E se eu for fechar o balanço aqui do meu trimestre, olhando para ROAS assim, o que você faria? Pensa comigo, o que você faria? Normalmente o que eu vejo todo mundo fazer é somar o investimento. Então, 5, 2, 1, tive 8 de investimento total para 35 de receita. 35 de receita total. Não seria isso que você faria no seu relatório junto com o seu cliente? Então, aqui eu tive cerca aí de 4,3 de retorno sobre o investimento na média, se eu fizer aqui o meu total, no período do trimestre, no quarter, né? 4,3 vezes para cada real investido. Como que o seu stakeholder, o seu shareholder se sentiria se esse fosse o resultado? Ele visse o resultado caminhando dessa maneira. Talvez ele se sentiria mal, talvez ele acharia esquisito e questionaria. Mas agora eu lhe apresento a realidade. Isso aqui não é a realidade, tá? Isso é uma fotografia míope da realidade, porque a realidade é a seguinte. Vamos lá. Nesse período de tempo, lá no mês 1, mês 2 e mês 3 desta empresa, na realidade, o que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu foi que no mês 1, eu fiz um aporte de capital, eu desembolsei 1 de caixa, tá? Fiz esse desembolso de caixa, eu aportei 1. E neste mês 1, o que aconteceu com a minha receita? Eu tive uma receita de mais 10. Foi isso que aconteceu no meu mês 1. Qual que é, então, o meu saldo? Eu tenho um total investido de 1 para 10 de receita. Tá? Esse foi o aporte que eu tive que fazer nessa empresa para 10 de receita. Então, eu estou com 10 em caixa. Esse é meu fluxo de caixa. Se eu for trazer aqui um fluxo de caixa, eu estou com 10 reais em receita, 10 valores econômicos de caixa. E agora, o que aconteceu no mês 2? No mês 2, eu planejei investir o dobro, né? Vamos voltar aqui, eu planejei investir 2. Só que eu preciso fazer um novo aporte de caixa? Eu não preciso fazer um novo aporte, tá? Eu não preciso. Mesmo se eu tivesse feito 50% de margem, eu teria 5 de margem em caixa. Eu não tenho que fazer um novo aporte. Se eu fosse olhar aqui, na verdade, eu vou levar meu investimento para 2. Né? Agora vai ser menos 2. Só que como eu já tinha 1, vamos dizer que eu vou fazer de fato um aporte novo, por algum motivo. O meu aporte adicional seria de mais 1, não seria de mais 2, acima do outro 2, porque eu tenho 10 em caixa. Então, o que aconteceu com o meu caixa? O meu fluxo de caixa, ele teve aqui, o que a gente chama de curva J. Ele começou com menos 1, tá? Isso que aconteceu com o meu caixa. Só que esse meu caixa, ele está agora de menos 1, ele foi para 9, né? Porque eu perdi aquele 1, mas tenho 9. Esse é o meu saldo, tá? Então, eu estou com um fluxo de caixa positivo. Agora, eu vou usar desse meu fluxo. Na verdade, eu não teria nem 9, né? Porque eu, na real, recuperei tudo o investimento e ainda fiz mais 9 de margem. Eu estou com 10 em caixa, de fato. O meu fluxo de caixa começou aqui do 0, ele foi para 1 e está em 10. No mês 2, eu vou pegar e vou fazer um investimento upfront. Quanto que eu vou investir upfront? Eu vou investir 2, então eu vou ter um desconto de menos 2 nesse caixa. O meu caixa vai ser negativo? Não, eu estou com 10, esse 10 vai virar 8. Vou ter 8 em caixa. Mas eu ainda estou com fluxo positivo. Quanto que eu fiz de aporte de caixa, que eu tive que pedir empréstimo, pedir para os investidores aportar? Eu não tive que pedir nada. O meu capital inicial é os mesmos menos 1. E nesse mês 2, o que aconteceu lá? Eu fiz mais 10 de novo. Então, se eu fiz mais 10, eu tinha 8, agora o meu caixa foi para 18, porque eu adicionei mais 10 reais no meu caixa. Quanto que eu aportei de investimentos, de empréstimos de investidores? Mais nada, eu estou com menos o mesmo 1 investido inicialmente. O
que aconteceu no meu mês 3? No meu mês 3, eu escolhi aportar menos 5, tá? Que é o meu investimento aqui do mês 5. O que vai acontecer com o meu caixa no D0? O meu caixa no D0, ele vai cair, para 13. Né? Aportei 5, caiu para 13. Quanto que eu tive que fazer de aporte inicial? Nada. Eu ainda estou usando o mesmo 1 e já estou investindo muito mais. O que aconteceu de receita adicional? Eu adicionei mais R$15 de receita adicional. Então, o meu caixa vai ir para 28. Então, o meu saldo de caixa final, eu considerei só receita, tá? Poderia ser considerado margem de contribuição, mas vamos falar de retorno sobre o capital investido no ponto de vista que isso aqui seria a margem, ou por ponto de vista de receita, só para ficar a conta e comparar com ROAS. Eu tive que aportar ou fazer um empréstimo de 1 para terminar o período com 28. Então, na verdade, o meu cash on cash return foi de 28 vezes, não de 4 vezes. Essa é a real. Então, se eu tivesse que levantar um fundo para fazer essa operação, levantar um empréstimo, captar recursos, eu não teria que ter captado 8. Esse não seria o recurso que eu captei, esse não é o recurso que os meus investidores estão investindo, não é o empréstimo que eu tive que fazer. Eu tive que aportar 1, porque o fluxo foi positivo se as entradas e saídas acontecerem assim. Por isso que o entendimento de fluxo de caixa é tão importante. Eu só teria que ter aportado 8 se, na verdade, essa receita demorasse 4 meses para entrar. Aí eu teria que sustentar esses aportes, mas eu não tive que sustentar esses aportes. Então, turma, se eu fizer até uma outra perspectiva, vamos dizer que nesse fluxo, quando eu fiz 1 para 10, vamos dizer que aqui eu fiz 1 para 10, que é a nossa primeira linha, aí eu, botei R$1, voltou 10, tá? Então eu vou pegar eu vou pegar esse 1, vou deixar em caixa e vou distribuir 9 para os acionistas. No mês 2, quanto que eu vou ter que aportar de investimento adicional? Já remunerei, isso aqui é o conceito de retorno sobre o capital investido, tá? O nosso ROIC, eu tenho que remunerar meus investidores. Então eu falei para meus investidores, cara, vocês aportaram 1, eu já devolvi 9 para vocês. Né? Ou 5, 4, se a gente fosse trazer para a margem de contribuição, mas eu estou tentando simplificar aqui a conta. Só para você sacar na segunda parte, que é o que importa. Então, vamos dizer que eu distribuí o resultado, que foi acima do meu break-even, do meu investimento inicial. Distribuí todo o resultado e deixei só o mesmo 1 em caixa, remunerei meus acionistas. Pensa que aqui, se a margem tivesse sido 2, e eu tivesse distribuído 1 só para os acionistas, deixado 1 em caixa, eu teria feito 100% de retorno em um mês para os acionistas. Teria sido lindo. E aí, se eu tenho só 1 em caixa, agora eu vou aumentar para 2, eu vou ter que pedir um aporte de quanto adicional para os acionistas? Eu vou pedir um aporte de mais 1. Não é de 2, porque eu já tenho 1 em caixa. Então eu falo, acionista, casa mais 1 aqui para a gente ter 2. Então o aporte total não foi de 3, 1 mais 2, foi de 2, porque eu tive retorno suficiente para break-even. E aí aqui eu vou ter mais 10 de venda. Então vamos dizer que eu remunere R$8 ou R$4, se eu for trazer para a margem, para os acionistas. Vou lá distribuir para eles 8 ou 4. E vou deixar vamos dizer que 4 seria se fosse a margem X, tá? Então eu vou deixar os outros 2 aqui para manter o fluxo de investimento nas minhas campanhas, no meu marketing. Só que agora eu quero aumentar o investimento para 5. Eu tenho que pedir 5 para os investidores, 5 a mais, seria o que completaria os 8 que a gente falou aqui? Não. Eu vou ter que pedir um aporte de mais 6. Então, o investidor, vem cá e me traz mais 6, mais os 2 que eu já tenho, eu vou ter R$8 para investir, tá? Então, eu vou ter 8, mas eu pedi um aporte de 6, tá? Então, se eu pedisse mais 6, eu vou chegar nos 8. Então, aqui eles aportaram 8 no total nesse período de tempo. Só que eu já distribuí retorno para eles ao longo do tempo. Esse retorno distribuído sobre o que eles tinham investido é muito maior do que qualquer taxa interna de retorno, qualquer tier, qualquer taxa mínima de atratividade. Mas o que é a realidade na maior parte das vezes? O que seria ideal? Seria um crescimento bootstrap. O que é o crescimento bootstrap? Na verdade, eles não teriam feito esse aporte e nem esse aporte. Antes de dividir, de remunerar os acionistas, eles não teriam tido 900% de retorno no mês.
Eles teriam, ao invés de aportar um novo dinheiro, eles teriam feito o que eu falei para vocês aqui embaixo. Eles teriam separado mais um do próprio retorno que aquele investimento já trouxe e teriam distribuído só o restante, fazendo com que, na verdade, o investimento tivesse sido só o mais um. Caso eles distribuam tudo, esse retorno reduzir não necessariamente é um problema, porque a taxa interna de retorno que se obteve é extremamente alta, se você for comparar uma pela outra. Então, a partir desse momento, eu estou tendo 5 para 15, e eu vou falar assim, não, agora o retorno caiu muito. Eu não vou fazer aportes adicionais. Então, eu vou trabalhar com o mesmo número 5. No mesmo mês é o mesmo dinheiro, não é um novo 5. Então, eu preciso trazer quanto de retorno? 0,5 para ser uma ótima taxa interna de retorno para esses 5. Os novos 5 que eu for colocando nos próximos meses, se eles não forem acima dos 5, na real eles são o mesmo 5. Eles não são novos 5. Então, essa é a grande realidade, o grande insight que você tem quando você está administrando o seu próprio capital, investindo nos seus clientes. Isso traz muito mais clareza e essa explicação vai trazer muito mais clareza, porque o nosso trabalho como marqueteiro é trazer a maior taxa de retorno para os nossos acionistas. Turma, tentei fazer uma explicação, desenhando o que deveria no Excel. Espero que tenha ficado claro e traga uma nova linha, uma nova página do seu PPT de report para os seus stakeholders na sua empresa como marqueteiro. Você, como gestor, cobrar isso dos seus marqueteiros e você, como assessor, como cientista do marketing, como Roy Hunter, poder entender mais sobre isso para tratar os seus investimentos de marketing, de fato, como eles deveriam ser tratados e assim ser uma opção muito melhor do que outras alternativas de investimentos para os seus shareholders, tá? Então, provavelmente, se você refizer as contas com essa lógica que eu estou mostrando para vocês, o retorno que você traz, na real, o retorno sobre o capital investido, o capital que de fato foi desembolsado, novo dinheiro, que foi feito um empréstimo, trazido para a empresa, foi muito mais retorno do que a versão simples de ROAS de mês a mês, dia a dia, tá? O que vai fazer grande diferença é o fluxo que entra a receita e o fluxo que você desembolsa novo capital, aporta novo capital no caixa dessa companhia. Espero que essa análise tenha gerado valor para vocês, porque eu sempre falo, o objetivo aqui desse canal é mostrar o que pode fazer diferença, para mostrar para poucas pessoas que vão fazer muita diferença para muitas pessoas. Comenta aqui que é a melhor forma de eu avaliar se eu estou fazendo um bom trabalho e continuar aqui com vocês. Tamo junto, até a próxima.